E é muito especial, estamos aqui celebrando especialmente esse domingo, o Dia do Ministro. Então, homens e mulheres que disseram sim ao chamado de Deus para serem destacados como líderes espirituais da nossa igreja, para liderar o povo de Deus dentro da complementaridade dos ministérios que temos na IBB. E é muito especial, mas só que eles têm um chamado específico, sim, e nós temos um chamado, todos nós, um chamado de fazer discípulos, um chamado de proclamar esse amor de Jesus, o perdão de Jesus. Foi aquilo que nós cantamos. E quando nós entendemos que somos chamados para participar, nada mais é que nós olharmos a nossa vida e alinharmos o nosso propósito para caminharmos de acordo ou alinhados com o propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito para toda essa geração, para todas as pessoas do mundo. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Porque desde o momento em que ocorreu a queda, que está lá em Gênesis 3, Deus tem trabalhado e o Espírito Santo tem convencido pessoas a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador para restaurar o projeto original, que é a eternidade, que é a vida eterna. E por isso que nós somos chamados para viver isso, para caminhar debaixo dessa liderança do Espírito Santo. Então, servir ao Senhor não é apenas uma tarefa, mas é alinhar a vida no ritmo de Deus, daquilo que Deus tem para nós. E para conversarmos um pouquinho nessa manhã sobre esse chamado, eu quero trazer um texto como base, que está lá em João 6, vai ser projetado aí, e o tema da mensagem é a vida que faz diferença servindo a Deus. Esse texto que está lá em João 6 é um texto que possivelmente você já leu algumas vezes, você já ouviu mensagens sobre ele. É um dos milagres muito conhecidos, né, que Jesus, na multiplicação de pães e peixes. E esse é um milagre, é o único milagre que está descrito, está registrado nos 4 evangelhos. Então, se você olhar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas, todos eles registraram esse milagre. Eu acho que Deus queria falar alguma coisa com isso, para registrar nos 4 evangelhos. Eu acho que Ele queria dar uma ênfase nisso, né? Porque é algo muito especial. E cada um dentro do seu perfil registrou essa passagem. E é muito interessante que quando nós olhamos os evangelhos, o evangelho de João, diferente dos outros 3, ele traz uma ênfase um pouco diferente. Cada evangelho tem uma ênfase diferente, de acordo com o perfil ali de quem registrou as escrituras ali. Mas João, ele vai trabalhar muito pouco a humanidade de Jesus, ele vai trabalhar muito a divindade de Jesus. Porque Jesus, enquanto esteve entre nós nesse mundo, ele foi 100% homem, mas ele não deixou de ser 100% Deus. Então Jesus, sendo Deus, ele se fez homem, ele habitou entre nós, e João ele traz um pouco essa divindade com maior ênfase. E aqui no texto de João 6, nós vemos a multiplicação. Eu queria compartilhar com os irmãos, vai ser projetado aí também. O texto diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais maravilhosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou o pão, deu graças e partiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixando para aqueles que tinham comido. Eles juntaram, que encheram 12 cestos, os pedaços de 5 pães de cevada, deixando por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso, no versículo 14, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo.
Sabendo Jesus que pretendia proclamar o rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Queridos, esse texto é um texto conhecido e tem alguns destaques aqui. Eu quero trazer uma perspectiva desses três personagens. Nós temos Filipe, nós temos André e temos esse rapaz, que não sabemos o nome, mas ele foi registrado como alguém que trouxe e colocou diante do Senhor o que ele tinha à disposição dele. É muito interessante porque o texto começa algum tempo depois. Em algumas versões, depois disso, ocorreu aquilo. Então, assim, o que ocorreu antes desse milagre da multiplicação? Nós vamos ver ali nos versículos, no capítulo anterior, que Jesus tinha recebido a notícia da morte de João Batista. O seu primo tinha morrido, tinha sido morto, certo? Então havia ali um momento de luto, um momento de um sentimento de tristeza pela morte de João Batista. E havia também algo que é registrado ali, que eles estavam com tantas demandas que eles não conseguiam dar conta, não conseguiam nem se alimentar. E quando nós olhamos para esse cenário, o que Jesus faz? Ele primeiro se afasta e o povo vai atrás. Só que o texto diz, quando ele levanta os olhos e ele vê aquela multidão, ele teve o quê? Compaixão. Isso traz um primeiro ensinamento que nós precisamos olhar para nós naquilo que Deus às vezes quer nos usar como canal de bênção, para proclamar esse evangelho que nós cantamos, esse amor que nós cantamos. Porque muitas vezes nós estamos tão assoberbados que de repente diante do chamado é muito mais fácil eu me acomodar. É muito mais fácil eu ficar quietinho, não mexe não, porque está tudo certo. Eu acabo perdendo a oportunidade de ser instrumentos das mãos de Deus, porque eu estou tão assoberbado com as demandas dessa rotina, dessa sociedade pós-moderna, num ritmo acelerado, que eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Eu não tenho tempo para proclamar o amor de Deus. Então, quando nós olhamos para esse cenário, o que Jesus ele vai trazer aqui, primeiramente é um ensinamento de que existe uma prioridade que nós não podemos negligenciar. Tanto que se nós formos na sequência, ali no versículo, a partir do versículo 66 do capítulo 6, Jesus ele vai dar uma palavra muito dura e ali registra que muitos deles se espalharam, muitos deles saíram, certo? E aí ele vem e faz uma pergunta. Jesus perguntou aos 12 ali, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Para quem iremos? Queridos, nós precisamos entender que o nosso propósito deve estar além do que as demandas dessa vida. Os nossos olhos devem estar na eternidade. Porque quando Jesus ele vem, ele começa a fazer sinais e maravilhas, existia um propósito de sinais e maravilhas. Porque ele estava iniciando um processo de levar as boas novas para um povo que vinha de muitas gerações, de uma linhagem de Abraão, certo? E de outros povos que não eram necessariamente da linhagem de Abraão, mas que tinham uma lei que regulamentava não somente a vida em comunidade, como a vida espiritual. Só que Jesus, ele precisava, num processo de autoridade, ele começou a fazer sinais e maravilhas, justamente para que as pessoas pudessem reconhecer que ele é o Filho de Deus. E ali começa todo esse movimento. Mas sabe o que acontece? A cura física que Jesus realizava ali, ela não resolveu definitivamente. O cego que veio a enxergar, ele morreu, ele teve outra enfermidade. Lázaro, que Jesus ressuscitou, ele morreu de novo fisicamente. Então, o propósito principal de tudo que Jesus fez na vinda dele até aqui, era com os olhos para a eternidade. E nós precisamos olhar para o nosso coração, e temos que priorizar o que é eterno, e não o que é momentâneo, porque o que é momentâneo ele passa. E nós precisamos olhar para o que é eterno. Romanos 4:25 diz lá, ele foi entregue à morte por nossos pecados, e ressuscitado para nossa justificação. Certo? O projeto original de Deus, ele é estabelecido a partir do momento, Jesus fez o papel dele, o propósito dele, se entregou, prometeu que enviaria o Espírito Santo, em João 16:8, e isso aconteceu. E todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador se torna templo do Espírito Santo,
de acordo com 1 Coríntios 6,19, e agora nós temos o Espírito Santo em nós. Não precisava aquela multidão que corria atrás de Jesus, por sinais e maravilhas, para ter uma experiência com Deus. Agora tem Deus em si, e agora eu posso caminhar nessa intimidade com Deus, cumprindo o propósito, sendo capacitado pelo Espírito Santo. Mas o que acontece é que muitas vezes, eu simplesmente paraliso a minha vida, e eu não me coloco à disposição, e o que Deus espera de nós é: eis-me aqui. Aí de repente eu deixo para os ministros fazerem, eu deixo para os pastores, mas eu não cumpro o meu papel, e ao invés de evangelizar onde eu estou, no meu trabalho, ao invés de fazer diferença na minha família, eu faço mandar as pessoas virem para a igreja. A igreja é muito especial estarmos reunidos em comunidade, mas isso não substitui o estilo de vida que temos que levar, de servir a Deus aonde Deus nos colocar, de sermos canais de bênção aonde Ele nos colocar. E eu quero agora caminhar um pouquinho, olhando para esses 3 personagens, porque se o milagre de Jesus, eles eram ali as janelas do reino, aqueles milagres que Jesus fazia, sua ressurreição foi a porta definitiva, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, de acordo com 1 Timóteo 2, 3 e 4. E eu quero olhar para esses personagens e trazer uma ênfase que desafia o nosso coração, de como nós podemos servir, como estilo de vida, como nós podemos cumprir o nosso papel, alinhado com o propósito de Deus. E o primeiro personagem aqui é Felipe. Felipe, eu olho aqui, eu vejo um coração ensinável. O primeiro requisito de quem serve é quem tem um coração ensinável, porque ele coloca a visão humana, fala assim: 200 denários não dá para alimentar todo o povo. Mas Jesus faz uma pergunta retórica, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Só que Felipe já tinha presenciado os outros milagres, e creio que Jesus queria ver mais se ele estava percebendo o que estava acontecendo, do que necessariamente, porque se Jesus fez os outros milagres, é claro que Jesus teria uma saída. Mas a visão humana dele fez ele olhar o problema, mas a visão celestial que Jesus trouxe ali, e através do milagre, fez com que todos os discípulos olhassem as oportunidades. Será que você é aquele que olha mais o problema ou olha as oportunidades? Quando nós olhamos para um coração ensinável, para ser usado por Deus de maneira extraordinária, é preciso ter esse coração ensinável. Um coração que aprende com os erros, um coração que continua temendo a Deus e dependendo de Deus. Um dos grandes desafios é a autossuficiência. Lembra de Saul e Davi? Qual a diferença entre eles? Saul foi ungido rei. Qual foi o pecado de Saul? Saul, ele tentou entregar um sacrifício a Deus de um papel que era de Samuel. Saul foi desafiado, Deus entregou a ele um povo, e era para ele deixar tudo lá, e ele traz os animais, e ele preserva a vida do rei. Ele quebrou princípios espirituais, princípios de obediência. Nós olhamos para Davi, Davi também quebrou princípios. Uma aliança com Deus foi quebrada com Davi. Quem adultera, não quebra só aliança com o seu cônjuge, quebra aliança com Deus. E Davi fez isso, e depois gerou a morte de Urias também. Mas sabe, o coração de Davi, de arrependimento genuíno, de sofrer as consequências sim, sem se afastar de Deus, fez com que ele fosse registrado como homem segundo o coração de Deus. E essa é a diferença de um discípulo que caminha debaixo da dependência de Deus e não debaixo da soberba. Queridos, nós precisamos entender que o coração ensinável, às vezes é muito fácil nós perdermos ele. Porque eu já tenho tantos anos de crente, eu já sei tudo. E eu já me dou o direito de ficar na beira do precipício. E se eu perco o coração ensinável, além de não estar sensível ao que Deus quer fazer através da minha vida, mas de repente eu não estou sensível ao que Ele quer fazer na minha vida, e com muita facilidade eu começo a caminhar no piloto automático. Uma das coisas que eu posso dizer pessoalmente, uma minha oração constante, é que Deus não tire do meu coração um coração ensinável.
eu tenho um problema que é o espinho da carne, que eu carrego e eu vou carregar para o resto da vida, que se chama orgulho. Eu tive muita dificuldade e tenho dificuldade. Eu tenho tentado controlar pelo fruto do Espírito. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma história de imoralidade. Uma história que registrou muitas marcas negativas, fruto de uma natureza pecaminosa sem Cristo, que se entregou à imoralidade. E uma das coisas que eu peço para que Deus não me tire, um coração ensinável, porque a hora que eu perder o coração ensinável, eu vou cair. E se eu cair, eu vou destruir a minha família. Eu vou perder o brilho dos olhos dos meus filhos. Eu vou perder o meu ministério. Porque se eu baixar a guarda, eu vou ser destruído. 1 Coríntios 10,14, aquele que acha que está de pé, cuide, para que não caia. Nós precisamos ter o coração ensinável, para não tornar aquilo que já foi sucesso no passado, algo no piloto automático, onde eu deixo Deus de lado, e eu começo a confiar no meu taco. Então primeiro deixa Deus trabalhar em você, e que Ele continue trabalhando através de você, porque o que Deus espera de nós, é que possamos estar alinhados no nosso propósito, com o propósito que Ele tem para cada um de nós. Então eu olho para Felipe, eu vejo ali que Jesus testou ele, e é muito interessante porque Felipe, ele não estava sendo testado para ser aprovado, mas ele estava sendo testado para ser transformado. E esse é o grande desafio. Provérbios 19 diz lá: ouça conselhos, aceita instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então a grande diferença de um coração, de um discípulo comum e um discípulo usado por Deus, é ter um coração ensinável e nunca deixar de aprender, nunca deixar de buscar. Ninguém se forma em EBD, ninguém se forma de uma forma definitiva. Mas vamos lá, Felipe teve essa característica. Aí eu vou para um outro personagem, que é André. O que André fez? Ele vai lá, pega um rapazinho com 5 peixinhos, com pão, peixinhos, tal, traz aqui, certo? E olhando para André, eu olho que ele olhou para aquela oportunidade como semente e não como escassez. Ele olha com essa dimensão. Veja ali no versículo 8 e 9, ele diz ali: o discípulo André, irmão de Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André não ficou preso ao problema, mas ele apresentou para Jesus os recursos que ele tinha à disposição dele. É muito interessante porque ele fala ali em pães, 5 pães de cevada. Pão de cevada é diferente do pão de trigo. Ele era uma categoria menor. Ele era algo assim que demonstra que possivelmente esse rapaz, esse jovem, não sabemos, ele era uma pessoa pobre. E ele não fala do peixe, ele fala do peixinho, sabe, do peixinho, então pequenininho, algo. Então nós podemos tentar identificar aqui ou concluir que era uma pessoa pobre que estava ali, uma pessoa que estava atrás, sabe, mas só que não importa o tamanho da semente, mas o poder de Deus frente ao potencial de multiplicação dessa semente. Deus sempre coloca recursos ao nosso alcance, mas cabe a nós colocá-los nas mãos de Jesus. Eu lembro de uma irmã, foi uma das primeiras líderes de pequeno grupo que eu participei, lá, e era uma irmã que você olhava para ela, não parecia ter muito potencial. A neta dela lia a Bíblia para ela, e ela queria ser líder de pequeno grupo, e aí ela foi colocada nessa posição ali. Pense em alguém que gerou várias multiplicações de pequeno grupo, porque não era o conhecimento formal, não era aquilo que ela tinha de conhecimento acadêmico, mas era o coração, era focar que aquela semente, ela tinha um potencial de frutificar. Quantos frutos pode gerar uma semente? Quantos frutos? Porque quando nós olhamos para a semente, pega uma semente de maçã, ela pode ser plantada, vai dar outras maçãs, cada maçã tem tantas sementes que plantada dá outras, é exponencial. Aonde pode chegar a semente que você tem semeado? O amor de Jesus que você tem semeado? Aquilo que você tem feito no seu trabalho, na sua família, aonde pode chegar?
Você conhece pessoas que, de repente, ao invés de olhar para a solução, só ficam presos no problema, ao invés de olhar para a semente que pode frutificar e multiplicar positivamente, tem realmente um espírito de oposição. Conhece pessoas assim? Conhece pessoas que só reclamam? Não, mas aqui o ar está muito quente, o ar está muito frio, aqui está muito quente. Eu lembro de um irmão que chegou, certa vez no gabinete pastoral, ele trouxe uma lista de 4 páginas. Pastor, eu vim aqui, trouxe 4 páginas para dizer tudo que está errado na igreja, no pequeno grupo e no seu ministério. Eu falei, uau, então vamos lá, vamos, né? Estou aqui para ouvi-lo. Daí ele começou o primeiro ponto. E o primeiro ponto, a hora que ele terminou o primeiro ponto, eu falei, mas isso aqui não é assim. E eu mostrei para ele o que estava sendo feito com relação àquela situação. Ele falou assim, mas eu não sabia. Eu falei, ok, mas, né? Mas você está colocando algo sem conhecimento. Mas é muito interessante porque foram 4 páginas de tudo que estava errado, mas não tinha uma linha de proposta de solução, de melhoria. Quando nós entendemos que, ao invés de olhar para o caos, ao invés de olhar para aquilo que é positivo, para a dificuldade, eu olho para a solução, eu começo a buscar a Deus, para Deus me dar estratégias, as coisas mudam. Há quem só fale dos problemas, mas aqueles que encontram nelas possibilidades. E foi o que aconteceu ali. Porque, na verdade, André, ele estava diante de uma situação naquela multidão para ser alimentado. E aquela multidão estava ali, e ele falou assim, agora o que vamos fazer? E ele vai lá, eu fico imaginando lá. Não tinha iFood, não tinha, né? Ele chega lá, cadê? Tem esse rapazinho aqui. 5 pães e 2 peixinhos. Vamos lá, vem aqui. E ele leva diante de Deus. Talvez você está reclamando, porque algo não acontece na sua vida, e simplesmente porque os teus olhos colocaram um ideal humano, e não tem percebido as oportunidades do potencial que humanamente é tão pequeno, mas que tem um potencial de frutificar e multiplicar. Você não se vê capaz de liderar um pequeno grupo, porque você não enxerga o teu potencial? Coloca aquilo que você tem para multiplicar. Você não vê mais saída para o seu casamento, porque está tão difícil? Coloque o potencial que você tem de amor, resgate o projeto original, o começo do namoro, aquele fio de esperança que vem e fala assim, eu vou perseverar, porque Deus vai restaurar meu casamento. Deus vai restaurar meu relacionamento com meus filhos. Deus vai restaurar minha vida financeira. Qual semente você precisa colocar diante de Deus? Moisés, quando ele manda os espias lá, o que aconteceu? A maioria deles, 10 deles olhavam para aquela situação, olhavam para as dificuldades, dentro de uma cosmovisão humana, e Caleb, ele vem e exorta aquele povo. Números 13:30, ele diz lá, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Nós precisamos olhar, não para a escassez, não para a dificuldade, precisamos olhar para a solução, e a solução é Cristo. Nós precisamos levar diante dele, porque se eu estou tentando resolver na minha força e no meu braço, talvez eu estou sofrendo porque eu estou ainda cheio de autossuficiência. André pega aquele potencial e traz diante de Jesus, e Jesus ali opera o milagre da multiplicação. Servir ao Senhor é se colocar à disposição de Deus, não ficar olhando para as barreiras, para os obstáculos, mas olhar para as oportunidades. Ah, mas lá na minha empresa eles perseguem quem é cristão. É isso aí, seja bem-vindo. Essa é a sociedade. A minha amada finalizou, essa semana finalizou a faculdade. Glória a Deus, 5 anos. Mas foi 5 anos de perseguição. Porque a faculdade de psicologia, abertamente ela se posicionou como uma cristã no primeiro ano, no primeiro semestre. E durante 5 anos foi uma perseguição ferrenha. Mas só que existe algo que uma vez ela falou para mim chorando. Eu falo assim, na minha vida me tiraram muitas coisas. Na minha adolescência, na minha juventude, me tiraram uma cama que meu pai tinha me dado, me tiraram um travesseiro e tal. Mas agora, a única coisa que eu não deixo tirar do meu coração é o meu amor por Jesus. Porque tem algo que ninguém vai conseguir tirar.
Sabe, é algo que você precisa estar reacendendo cada dia mais no seu coração, para que você continue dando evidência do poder de Deus, aonde Deus te colocar. Seja um farol, que as pessoas olhem e falem assim, existe algo diferente, e eu preciso conhecer esse amor. Então, vimos Felipe aprendendo com Jesus, Jesus provando ele ali, para ver o coração dele, um coração ensinável. Vimos André não olhou para a escassez, mas ele olhou para as oportunidades, ele foca naquele menino, e ele traz diante de Jesus para que haja multiplicação. Agora vamos ver o menino, esse rapaz que estava ali na multidão, aonde o invisível, ele vai desencadear no impossível. Aquele menino, eu fico imaginando, ele vem, ele tinha reservado, de repente ele era bem precavido, ele era bem estruturado, como, né, tem alguns pastores que são mais estruturados, outros menos, eu sou do time dos menos estruturados, mas aquele planejado, né, que faz tudo organizadinho, ele colocou ali, preparou uma marmitinha, pães, peixes, tá bom, dá para conseguir sem passar fome. De repente, vem um discípulo de Jesus e fala assim, ó, dá isso aqui, vamos lá. Então ele abre mão daquilo que ele tinha para ele, para colocar diante de Jesus. Sabe, mas ele é muito interessante, porque ele poderia simplesmente ter se omitido. Ele poderia ter guardado ali e falar assim, ó, vou ficar quietinho aqui. Mas ele entregou tudo. Não porque sabia o que Jesus faria, mas porque ele confiou em quem Jesus era. Quando nós entendemos que nós servimos ao Senhor, sabe o que acontece? Isso deve gerar em nós um sentimento que ele vai acima da dimensão humana com relação à recompensa, o orgulho ou coisa parecida. Esse menino não tem o nome registrado nas Escrituras, mas ele deixou uma marca que foi registrada pelos 4 evangelistas. E hoje nós estamos falando dele. O passo que ele deu de fé tem sido reverberado há mais de 2000 anos. Quando nós servimos a homens, nós vamos querer protagonismo, vamos querer holofotes, vamos querer tapete vermelho, mas quando nós servimos a Deus, nós queremos somente agradar ao Pai. Tem pessoas que saíram do meio de nós, porque não concordaram com A, com B, com C. Quem saiu do meio de nós por causa de pessoas, nunca esteve no meio de nós por causa de Jesus. Quem serve para agradar a homens, e se decepciona porque às vezes não tem um holofote que gostaria, ele não está servindo por amor a Jesus. Está servindo para agradar a homens e estruturas. Nós precisamos ter um coração ensinável, um coração humilde, para servir ao Senhor com uma entrega plena. Quem entrega de verdade não precisa ser visto, pois a verdadeira entrega não busca palco, mas busca propósito. O milagre não estava no pão, o milagre estava na disposição do rapaz, entregar aquilo que ele tinha. Aquilo que ele tinha. João 12, 24 diz lá, digo verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Queridos, aquilo que você retém, permanece só seu, mas o que você entrega a Deus, vira colheita e transborda. Então, você tem entregue aquilo que Deus tem dado à tua disposição, para o reino, sem a expectativa de algo em troca, porque você serve e não sabe aonde isso vai chegar. Alguns anos atrás eu conheci o seu Paulo Ozes, pai da Gláucia Ozes. E sabe o que impactou naquele homem? Eu conheci ele estava com as bibliazinhas no bolso, e aí ele falava, e eu conheci um pouco a história de entregar as Bíblias aonde ele ia. Mas ele faleceu, e eu tive a oportunidade de estar junto ali, naquele momento, de dor sim, mas de gratidão a Deus, pela vida daquele homem que tinha mais de 90 anos. E ali eu descobri muitas coisas com relação ao seu Paulo, que muita gente não sabia, porque era feito no anonimato. Ele foi responsável pela
construção de toda a estrutura do PV ali, participou ativamente com recursos próprios ali. E hoje muitos adolescentes se entregam ao Senhor e se rendem ao Senhor ali naquele lugar. E porque teve um homem que se envolveu e se engajou ali. E várias pessoas que ele evangelizou e ele fez, e Deus alcançou pessoas através da vida dele. Mas era um anônimo, não tinha um título de pastor, não tinha um título de ministro, mas tinha um coração e o título de discípulo amado de Jesus e comprometido com as coisas do reino. O que nós precisamos é ter um coração disposto a ser usado pelo Senhor, ser impactado pelo amor de Jesus, para que possamos transbordar na vida de outros.